Olá, tudo bem? Nós estamos mais perto do nosso fim da programação da nossa Semana Santa. E o dia de hoje tem um tema muito importante que eu acredito que vai fazer a gente refletir e meditar neste assunto. Porque esse assunto da Semana Santa é um assunto bem importante, na qual a gente discorreu sobre temas que foram marcados pela trajetória de Jesus até o momento em que ele foi crucificado, e principalmente os momentos em que antecederam essa crucifixão. Então, nós estudando a Bíblia, refletindo sobre o que a mensagem bíblica traz para nós, podemos entender que o nosso coração precisa estar aceptível a receber o toque do Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma para poder ter um encontro com Deus, assim receber os seus aconselhamentos, as suas instruções e poder ter uma comunhão direta com Deus. A nossa mente precisa estar pronta para receber a palavra de Deus e os ensinamentos que eu tenho compartilhado com você. Eu queria falar com vocês hoje a respeito da cruz. E esse tema é um tema de grande importância para o nosso mundo atual. Você já deve ter visto filmes, lido histórias a respeito da crucifixão de Jesus. Dentre muitas pessoas que estudam a história de Jesus, teve um homem que fez um estudo minucioso a respeito de como que uma pessoa crucificada se sentia, quais eram as fases de sofrimento que essa pessoa passava e como era a morte na cruz, o procedimento. E este homem, ele era especialista em medicina e então ele resolveu fazer essa pesquisa para analisar como que o corpo de uma pessoa reagia nesse momento tão cruel de crucifixão. Ele pesquisou com uma base no que a Bíblia estava falando e então ele chegou a algumas conclusões a respeito do que era uma morte na cruz. Essa prática de condenar as pessoas à morte de cruz, ela se iniciou no período em que Jesus esteve aqui na Terra, um pouco antes dele ser crucificado. Era uma novidade dentro do Império Romano essa maneira de executar as pessoas, pois os romanos queriam que os ladrões, os bandidos da sociedade, os criminosos e condenados fossem punidos com rigor. E então os romanos decidiram, através da sua administração, escolher a morte na cruz como uma pena de morte da mais severa, e foi instituído por volta do ano sétimo na era cristã. Então, esse foi um período de novidade nesse tipo de tortura e morte, onde as pessoas tinham que passar pela morte de cruz quando eram condenadas. Claro que existiam outras sociedades que praticavam esse tipo de condenação, mas a sociedade romana decidiu adotar essa prática e então instituiu a pena de morte na cruz como sendo um castigo para os criminosos. Muitos foram os relatos que se fizeram a respeito de como as pessoas morriam na cruz. Um homem que viveu no período de Jesus, ele viu muitas coisas que os romanos faziam. Ele percebeu que os romanos gostavam de castigar, de oprimir, de massacrar e tinham diferentes ideias para torturar as pessoas. E a morte na cruz era como um espetáculo para os apoiadores do Império Romano. Era tido como uma diversão naquele momento em que a morte estava sendo realizada na cruz. Então as pessoas observavam aquilo e se divertiam, segundo os relatos, de que aquele momento era um momento que para muitas pessoas era um espetáculo de apresentar para a sociedade o que era a consequência de um criminoso para os romanos.
E entre essas torturas, você vai encontrar relatos de pessoas que eram crucificadas de ponta cabeça. Também você vai encontrar relatos de pessoas que eram crucificadas em X, tendo os seus punhos amarrados, os seus tornozelos amarrados e esticados, sem que a pessoa tivesse alguma chance de descansar, e ali então sofrendo de dor com os membros tanto inferiores quanto superiores esticados ao máximo. Muitas coisas foram relatadas e vistas naquela sociedade onde os romanos provocavam sofrimento às pessoas que eles condenavam, e eles queriam se vingar, principalmente das pessoas que causavam algum tipo de prejuízo ao sistema de governo do Império Romano. A gente vai ver na Bíblia, por exemplo, no livro de Gálatas. O sinal é este. Gálatas capítulo 3, verso 13. Vamos ver o que diz lá. Gálatas capítulo 3, verso 13. O que diz na Bíblia? O que está escrito? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vocês percebem que os romanos, eles condenavam as pessoas, mas não só os romanos, outros povos também tinham essa prática de pendurar os condenados, que eles achavam que estavam condenados, em poste, árvore, e muitas coisas eram assim feitas de acordo com o julgamento das sociedades. Mas o que a Bíblia diz aqui é que aquele que for pendurado no madeiro, maldito seria, porque isso representa que a pessoa ela foi condenada. Então havia várias práticas. Algumas pessoas eram amarradas com as mãos para frente, algumas pessoas eram amarradas em X, outras pessoas eram amarradas de ponta cabeça, pregadas na cruz, algumas pessoas eram pregadas com braços abertos. Dependendo do tipo de pessoa, eles selecionavam qual o tipo de tortura ou condenação a pessoa teria. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia menciona de que quem for pendurado no madeiro era maldito. Voltando ao assunto de que aquele médico então, ele fez essa pesquisa e ele percebeu como era o sofrimento das pessoas que morriam na cruz. E ele chegou à conclusão de que talvez fosse um dos piores sofrimentos a um condenado de toda a história da humanidade. Então, no caso de Jesus, ele já tinha passado 3 dias sem dormir. Ele já tinha sido levado para ser interrogado por mais de 3 vezes. E então ele foi interrogado por Pilatos, que por sua vez lavou as suas mãos e não quis mais interferir. Escolheu deixar o povo decidir, e o povo decidiu que Jesus fosse crucificado. E então ele começou a ser torturado. Ele já estava com fome, já tinha passado muito tempo acordado, ele já tinha sido espancado, chicoteado pelos soldados romanos. E então este médico que escreveu, ele disse que o sofrimento de Jesus foi uma coisa feita com muita crueldade, que aquele tipo de tortura nunca tinha sido executado com nenhum outro condenado. Nunca tinha sido feito daquela forma como foi feita com Jesus, porque com Jesus foi feito de uma forma muito cruel. Para vocês terem uma ideia, um cidadão romano quase nunca era crucificado. A pessoa que era cidadã romana, que praticava algum tipo de crime, seja um crime simples ou um crime hediondo, um crime grave, essa pessoa normalmente era preso, tinha seu momento de tortura, mas crucificado
quase nunca era em casos específicos. O que aconteceu com Jesus foi um caso de crueldade que normalmente era aplicado a estrangeiros, pessoas de outra localidade que não faziam parte do Império Romano. E aquilo então que aconteceu com Jesus, o que promoveram para a condenação de Jesus, foi muito cruel. Jesus apanhou, ele sofreu, ele foi torturado enquanto estava ali, apanhou com chicote, teve seu corpo dilacerado, sangue escorria pelo seu corpo, ele já estava 3 dias sem dormir, já estava com fome, já estava sangrando. Então aquela cena de tortura era uma cena muito difícil de se ver. Algumas pessoas até acreditavam que Jesus iria morrer antes de chegar no Calvário, porque no momento em que ele começou a carregar a cruz, ele não conseguiu carregar e ele caiu mais de uma vez. Tanto é que o soldado romano pediu para que um homem carregasse a cruz de Jesus, porque eles não queriam que Jesus morresse no meio do caminho. A ideia é que Jesus morresse no lugar que eles tinham planejado, que era lá no Monte do Calvário, e assim então aquele homem carregou a cruz de Jesus. Ainda dentro da perspectiva daquele estudo que eu comentei com vocês, de acordo com os relatos que se encontram, a cruz normalmente tinha 2 metros de comprimento, vamos dizer, de altura, e os pregos que eram utilizados normalmente tinham 12 centímetros de comprimento. Quando Jesus foi crucificado, pregaram sua mão, a outra mão e também o seu pé, ou seja, ele foi pregado na cruz. E você já deve ter visto algum vídeo, desenho ou alguma pintura representando este momento da crucifixão de Jesus. E sempre tem os pregos cravados nas mãos, mas em algumas figuras ou obras difere a questão do apoio do pé. Em algumas obras você vai encontrar um apoio para o pé ali na crucifixão, na cruz de Jesus. De acordo com a pesquisa que eu tô comentando com vocês, não existiu esse tipo de apoio na hora que Jesus foi crucificado. Os pés de Jesus foram pregados diretamente na cruz, sem nenhum tipo de apoio, e ali ele sofreu toda a dor, sustentando o peso do corpo no pé pregado, nos pés pregados na cruz. E Jesus ele tinha momentos de asfixia, quando o peso do seu corpo estava ficando difícil de suportar, e aí ele flexionava os joelhos, os cravos na mão tensionava ainda mais os seus braços, e aquilo então às vezes causava algum tipo de asfixia, cãibra. Jesus estava, como diz a palavra, com o seu corpo moído, sofrendo dores de todos os lados, com os cravos nas mãos e com os cravos nos pés. Foi um sofrimento em dobro de verdade. Mas por que que Jesus morreu na cruz? Por que que ele foi para a cruz para sofrer? Por mim e por você, por todos nós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque ele quer salvar a todos nós. Ele quer nos levar para o céu. Jesus ele não quer nos dar a oportunidade de um dia sermos salvos e estarmos vivendo eternamente com ele. É isso que ele quer. O maior desejo de Jesus é que todos se salvem e nenhum se perca. O plano da salvação é para que todas as pessoas tenham essa salvação. A cruz, a morte na cruz, ela pôs um ponto final no grande conflito. Esse ponto final é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Vamos à Bíblia, no livro de João, no capítulo 14, no verso 15. Vamos ler o que está escrito. João, capítulo 3, verso 14 e verso 15, está escrito o que? Vamos ler? E, do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, vocês sabem que Moisés fez uma serpente de bronze enquanto estava com o povo no deserto, porque enquanto o povo estava no deserto, houve uma praga de serpentes ali no meio do povo, na região onde eles estavam.
Muitos ficavam doentes, acamados, e muitas pessoas chegaram a óbito. Então o povo reclamou para Moisés, pedindo para que ele fizesse alguma coisa, para que as pessoas pudessem ser curadas e ficarem protegidas daquele veneno. Moisés então conversou com Deus, Deus o orientou que fizesse uma haste e nessa haste colocasse uma serpente de bronze. Isso representava que aquele monumento, aquela haste com a serpente, seria o ponto de salvação e cura para as pessoas. Quem olhasse para aquela haste seria curado, mesmo que fosse picado ou fosse vítima de uma serpente. E aquela pessoa seria curada. Era esse o objetivo daquela haste. E aí o verso nos traz fazendo uma comparação. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É por isso que hoje nós estamos aqui estudando a cruz. Jesus morreu para lhe dar a oportunidade, lhe dar a salvação. Jesus quer que você tenha uma vida eterna perfeita. Agora vamos em João, no capítulo 11, no verso 25. Vamos ver o que diz. João, capítulo 11, verso 25. Está escrito: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse que aqueles que acreditarem nele, mesmo que passem pela morte, terão a oportunidade de receber a vida eterna. É o que está escrito aqui na Bíblia. Nós hoje temos muito medo da morte. Tem pessoas que têm medo da morte, ninguém quer morrer. A gente não sabe como que a gente vai morrer, ninguém sabe o futuro. Eu não sei, você não sabe. E muitas pessoas têm medo de morrer. Alguns têm medo de morrer queimado, outros têm medo de morrer de um infarto. Algumas pessoas têm medo de morrer por alguma doença que de repente ela pode contrair e isso levá-la à morte. Existem diversos tipos de temores a respeito da morte, mas o que é em comum em todos eles é que todos têm medo da morte. A morte significa o fim e também uma consequência do pecado. É o fim da vida porque representa uma consequência do pecado. E Jesus Cristo, ele está nos oferecendo a vida eterna. Jesus morreu na cruz para nós termos a oportunidade de vivermos eternamente. Não faz muito tempo, nós tivemos uma pandemia de coronavírus. Foi um momento muito difícil em que passamos, e no momento onde a pandemia estava no seu auge, onde muitas pessoas estavam morrendo, pode ser que você conheceu alguém que morreu nessa pandemia. E hoje você sente saudade dessa pessoa, você não consegue mais encontrar essa pessoa e você sabe que você nunca mais vai vê-la. Mas eu queria te dizer nessa noite de que Jesus, o Todo-Poderoso, dá oportunidade para todos nós. E essa pessoa que você viu morrer, ela pode ter a oportunidade de, quando Jesus voltar, ressuscitar e viver. É fato que todos nós tememos a morte. Eu também tenho medo. Mas nós temos uma esperança, e essa esperança é Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso, o Autor e Consumador da vida. E não importa quantas pessoas morreram, quando ele mandar, elas irão ressuscitar. E essa ressurreição não é uma ressurreição aonde você vai voltar e você não vai saber quem você é, não vai reconhecer-se na sua história e na sua trajetória. Não, é uma ressurreição verdadeira, uma ressurreição aonde você vai viver e vai se reconhecer, vai saber quem foi você e da sua história. Você não vai olhar para você e desconhecer ou não entender quem você é. Você vai sim compreender que você morreu, passou pela morte, mas Jesus ressuscitou. É esse o benefício que ele quer lhe dar. Eu espero que eu e você, assim como muitas pessoas, possamos
estar prontos para a volta de Jesus, para termos a oportunidade de encontrar os nossos entes queridos que se foram, pessoas que a gente conhece de ler as histórias na Bíblia, os personagens bíblicos, que possamos ter esse desejo, pois lá no céu vamos poder encontrá-los, vamos poder falar com os anjos, conhecer como que os anjos cuidaram de cada um de nós desde a nossa infância, do nosso nascimento, como foi esse cuidado, esse caminho. Vamos conhecer histórias e experiências de outras pessoas, de como elas foram evangelizadas, como elas foram missionárias, como o testemunho delas pôde ajudar outras pessoas e como elas se converteram a Cristo. A morte é um momento triste, mas a vida eterna é a promessa maravilhosa de Jesus para cada um de nós. E é isso que ele quer oferecer a mim e a você em tempo oportuno. Por isso eu espero que eu e você estejamos neste lugar. Vamos à Bíblia no livro de João, no capítulo 19, no verso 30, ver o que está escrito. Repetindo a passagem, João, capítulo 19, verso 30. Foi um episódio em que Jesus estava pendurado na cruz. Ele estava quase morrendo, e então ele disse essa frase que está no verso 30 de João capítulo 19. Está consumado. A palavra consumado, você sabe o que significa? Significa que está acabado, que está pronto. Significa que todo o plano de Deus para a salvação da humanidade, desde o nascimento até a sua morte na cruz, Jesus Cristo cumpriu sua missão de vir salvar a humanidade, e ali estava se cumprindo o seu propósito de ser Salvador, e ele conseguiu. Por isso ele disse: está consumado. O preço pela sua vida já foi pago. Jesus já pagou pelo preço. A sua entrada no céu já está paga, porque Jesus morreu na cruz. Jesus ele disse: eu vou para o céu e vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar este lugar, vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O céu é um lugar especial que Deus está preparando para você. Ele está esperando você tomar a decisão, porque quando ele voltar, ele quer encontrar você. E eu espero que você aceite esse convite de ir para o céu com Jesus num lugar especial. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu espero que você possa refletir neste momento, nessa noite, sobre como está a sua situação e que você esteja pronto para aceitar Jesus. Como vimos na passagem bíblica, Jesus terminou a sua parte. E você? Quando você vai sinalizar para Jesus dizer: Senhor, estou pronto também? Quando será? Eu espero que seja hoje. Nessa noite você responda para Jesus: eu estou pronto, Senhor. Eu te aceito. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós pudemos refletir e sentir mais uma vez o impacto da sua mensagem na nossa vida. E te agradecemos imensamente. E o nosso agradecimento, Senhor Deus, é um simples gesto diante de tudo que o Senhor tem feito por nós, de modo especial, como o Senhor morreu na cruz através de Jesus, substituindo a cada um de nós, morrendo em nosso lugar. Que nessa noite possamos refletir sobre quão frágil e quão simples somos neste mundo, mas mesmo assim queremos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, para que Jesus possa nos passar a confiança, possa nos orientar e que possamos acreditar e seguir estes conselhos e transformar a nossa vida como a vida de Jesus, que possamos ter a Jesus como nosso exemplo e que possamos ser influência para outras pessoas aceitarem a Cristo em suas vidas. Pedimos ao Senhor que possamos refletir e olhar para Cristo como a nossa esperança do futuro, e se algum momento passarmos pelo vale da sombra e da morte, por doença,
por alguma dificuldade, que possamos saber que é consequência do pecado e mesmo assim ter a esperança de que Jesus Cristo vai nos conceder a vida eterna. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor é infinitamente maravilhoso e esperamos que o Senhor possa voltar para que possamos nos encontrar. Eu com a pessoa que está me assistindo, queremos que o Senhor volte logo para esse lindo encontro no céu, aonde vamos viver eternamente. Já estamos cansados deste mundo de sofrimento, de maldade, onde muitas coisas terríveis estão acontecendo. Por isso queremos pedir que o Senhor nos ajude a nos preparar para o encontro contigo no céu. E muitas vezes nós sentimos saudade dos nossos amigos, que possamos guardar em nosso coração a esperança de rever essas pessoas, assim como diz a Bíblia, pois queremos encontrar os nossos entes queridos, bem como os personagens bíblicos. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor concede a todos nós, de Jesus Cristo ter vindo a este mundo, morrer na cruz, sofrer uma situação que não tem comparação por nós. Por isso te agradecemos e esperamos muito em breve encontrá-lo e assim abraçá-lo, estar unido eternamente e desfrutar da vida eterna. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hora de dor tão cruel, tão triste, quando aquela cruz Cristo levou nos ombros. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso